Boa tarde a todos. Sou Mayara Barros, membro da comissão do evento. Hoje é o nosso último dia da 11ª Semana Acadêmica de Engenharia Agrícola e Ambiental. Eu gostaria de agradecer em nome da comissão a todos que vêm prestigiando o nosso evento até aqui. Antes de qualquer coisa, eu vou dar uns avisos para vocês de sempre. O formulário de presença está na descrição dessa live. Eu vou pedir para que vocês preencham só no final, quando a gente disser a palavra-chave. Fiquem atentos à palavra-chave que aparecerá na tela ao longo da palestra e preencha corretamente para que vocês consigam emitir o certificado depois. Quanto às perguntas finais, hoje a dinâmica vai ser um pouquinho diferente. Por conta do tempo, vocês farão as perguntas no chat e gravaremos um vídeo com um palestrante depois para poder respondê-las e postaremos nas redes sociais. Então, não deixem de fazer as perguntas e tirar suas dúvidas no chat. Com relação aos certificados, vocês precisam ter pelo menos 75% de presença para conseguir emitir os certificados. E um último aviso para vocês não deixarem de participar dos sorteios que estão rolando nas nossas redes sociais. Agora vamos para o que interessa. Hoje é a nossa primeira palestra do dia. Conta com a presença ilustre do Thiago Salles. Thiago é formado em Administração de Empresas pela FGV e é analista de desenvolvimento organizacional pela Raizen e é atual responsável pela marca empregadora da Raizen e programas de base de estágio trainee. Desde já, agradecemos a sua presença e disponibilidade por estar conosco tratando de um tema tão importante que é o recrutamento e seleção, que temos tantas dúvidas de como funciona. Tenha uma ótima palestra e a todos que estão assistindo, aproveitem o máximo para tirar suas dúvidas e aproveitem muito o conteúdo, pessoal. Muito obrigada. A palavra é toda sua, Thiago. Obrigado, Mayara. Tudo bom, pessoal? Prazer. Me apresentando aqui, meu nome é Thiago. Eu sou responsável pela marca empregadora da Raizen, também cuido aí dos programas de estágio e trainee, participo da construção e da execução e também das tribos de desenvolvimento. E fui chamado aqui por vocês, queria agradecer primeiramente por essa oportunidade, mas vim falar um pouquinho sobre os processos, como que as empresas têm feito, não só a Raizen, mas como muitas empresas têm organizado seus processos seletivos, o que elas procuram em cada uma dessas etapas, como vocês podem demonstrar essas habilidades que são tão requisitadas, tão procuradas. Então fiquem à vontade aí para mandar suas perguntas, que depois vou procurar responder todas aí por meio desses vídeos, beleza? Aqui um pouquinho, vou explicar um pouco da Raizen, só o contexto, para depois a gente passar exatamente para falar de processo seletivo e desenvolvimento de habilidades. Pessoal, a Raizen é uma grande empresa integrada de energia. A gente atua em todas as etapas da cadeia de valor e da cadeia de produção da cana-de-açúcar até os subprodutos. Então, por exemplo, o etanol, o açúcar, a bioenergia. Então, falando um pouquinho dos nossos negócios. A Raizen, então, como eu disse anteriormente, a gente atua no cultivo da cana de açúcar e também na produção de etanol, açúcar e bioenergia. Nós temos toda uma logística de distribuição desses combustíveis. Então, em todo o Brasil, a nossa produção é escoada pela própria operação da Raizen e a gente revende esses combustíveis através do varejo. Então, através dos postos da marca Shell, postos de gasolinas marca Shell. Para quem não sabe, a Raizen é uma joint venture entre a Shell e a Cosan, ou seja, uma fusão dessas duas empresas. Então, todas as operações da Shell no Brasil são da Raizen. A gente atua pela marca Shell, mas quem opera no fundo, no backstage, somos nós. E também nós temos aí uma proximidade de conveniência junto com os consumidores através das lojas Shell Select, as lojas de conveniências nos postos de gasolina. Temos aí uma área de trading crescendo bastante. Trading é a nossa área comercial que nos ajuda a comercializar a nossa produção, principalmente internacionalmente, então para a Ásia, para a Europa, para os Estados Unidos. E também outra frente que é energias renováveis. Então a Raizen é líder no mundo em pesquisa e desenvolvimento de energias renováveis a partir da biomassa. Então, um dos nossos grandes objetivos é justamente participar ativamente da transição energética do mundo, passar de uma economia baseada em combustíveis fósseis para uma economia baseada em recursos renováveis. E a Raizen, aí, com toda a pesquisa, todo o investimento nesse setor, tem conseguido bons resultados, incríveis resultados, para falar a verdade, e é um dos nossos grandes objetivos, uma das nossas missões.
Falando um pouquinho de onde estamos, né? A Raízen está presente em praticamente todos os estados do Brasil. Nós temos escritórios administrativos no Rio de Janeiro, em São Paulo e Piracicaba, mas temos unidades produtoras, terminais de distribuição, bases em aeroportos e postos de serviços em praticamente todos os estados. E também operações na Argentina. Na Argentina são operações bem parecidas aqui no Brasil, na distribuição desses combustíveis e na produção de açúcar, de etanol. E nos Estados Unidos, Singapura e Filipinas, nós temos escritórios de trading, que são, como eu disse, responsáveis e nos ajudam aí a escoar essa produção em todo o mundo. Uma curiosidade, muitas pessoas acham que o etanol é só utilizado aí, por exemplo, para combustível, para abastecer carro, mas, por exemplo, a gente utiliza isso em cosméticos, em perfumarias. 90% da produção de saquê no Japão vem do etanol da Raízen, não é nem do Brasil, é da Raízen. Então, são diferentes formas que a gente consegue utilizar nossos produtos em diferentes mercados, em diferentes setores, em diferentes países. Falando um pouquinho dos nossos números, a Raízen hoje conta com cerca de 29 mil funcionários, 70 terminais de distribuição, 69 bases de abastecimento em aeroportos, 860 mil hectares de área agrícola cultivada, mais de 3.300 clientes B2B, que são business to business, basicamente é negociação entre empresas, então a gente vende principalmente para outras empresas, isso considerando Brasil e Argentina, mais de 7.300 postos de combustíveis da rede Shell, considerando também Brasil e Argentina, mais de 1.000 lojas Shell Select e 26 unidades de produção de açúcar, etanol e bioenergia, mais uma planta de etanol de segunda geração, o etanol 2G, e uma refinaria. O etanol de segunda geração é uma tecnologia desenvolvida pela Raízen, que justamente faz parte de toda a questão de energias renováveis. Então, a gente consegue, depois de todo o processo produtivo de cana-de-açúcar, de extração aí do etanol, do açúcar, a gente consegue principalmente retirar mais etanol a partir desse mesmo bagaço, então a gente consegue produzir 50% mais etanol da mesma área cultivada. E com isso, nós, ano passado, esses são dados do ano passado, nós atingimos aí um EBITDA de 6,8 bilhões de reais, mais de 120 bilhões em faturamento, somos a maior produtora integrada e exportadora individual de açúcar do mundo, a quarta maior empresa em faturamento no Brasil, e temos um investimento aí na nossa operação anual de 4,1 bilhões de reais. Então, a gente está sempre investindo na nossa operação para crescer, para aumentar o negócio. Enfim, é uma empresa que está muito em crescimento. E vocês imaginam, 29 mil funcionários em todos os estados do Brasil, operações na Argentina, operações na Europa, na Ásia. Cara, o nosso corpo de funcionários tem que ser muito capacitado. E isso começa desde a base, desde os nossos processos seletivos de estágio e trainee, e é aí que eu queria chegar. A Raízen tem em torno de 300, 350 estagiários ativos. Todo ano a gente abre processos semestralmente, na verdade, semestralmente nós abrimos processos de estágio, são mais de 150 vagas, então o número é muito grande e a gente precisa ter muita noção do que está fazendo. Eu vou passar um pouquinho aqui desses conhecimentos, de como a gente estrutura o processo, o que a gente avalia, o que a gente procura. E não só na Raízen, a maioria das empresas está seguindo o mesmo caminho de processos seletivos, e a intenção é passar tudo isso para vocês aqui agora. Beleza? Então, sobre processos seletivos, eu vou falar como as grandes empresas têm feito os processos seletivos atualmente, as perspectivas para o futuro. Então, cada vez mais vai ser mais comum vocês encontrarem processos seletivos estruturados dessa forma. E como é essa forma? Eu vou explicando passo a passo aqui, tem algumas diferenciações, algumas diferenças entre os processos, mas no final todas as empresas procuram a mesma coisa. Primeira etapa de inscrição, beleza? Depois, ela é dividida, depois a gente passa para as etapas de dinâmicas e, por fim, a etapa de entrevistas. São basicamente 3 blocos de todos os processos seletivos e eu vou destrinchar aqui cada um deles, o que as empresas, na verdade, procuram. Com relação aos processos seletivos, então, a fase de inscrição. Isso vale tanto para estágio quanto trainee, beleza, pessoal? Existem diversas formas de você fazer uma inscrição no processo seletivo. Algumas empresas não exigem nenhum teste antes, mas a maioria das empresas está começando a exigir testes de cognitivo e lógica e testes de fit cultural. Então, esses são os principais
testes que vocês vão encontrar junto com a inscrição. Então, no momento que você vai lá, entra no site da empresa, coloca seus dados, você logo em seguida recebe provavelmente um teste cognitivo lógico e um teste de fit cultural. Teste cognitivo lógico. Ele é padrão, basicamente, para todas as empresas, é do mesmo fornecedor, basicamente. Então, se vocês quiserem, vocês conseguem encontrar até simulados desses testes na internet, é só pesquisar lá no Google. Então, é muito parecido, são testes bem parecidos mesmo entre as empresas. E é basicamente assim, não tem muito como estudar, beleza? Tem como você treinar e ir se capacitando, mas assim, estudar realmente é complicado. Então, vocês basicamente testar como funciona o seu pensamento, questões de lógica, regra de 3, é o padrão básico, é o primeiro filtro de todos os candidatos das empresas. Em seguida, vem o teste de fit cultural. Esse teste de fit cultural, as empresas, na verdade, estão cada vez mais exigindo que os colaboradores delas sigam os padrões de comportamentos, de valores que são valorizados, que são desejados pela companhia. Então, esse teste serve para realmente fazer um match entre o candidato e a empresa. E aí não existe coisa de certo e errado, tá? É só questão de realmente quais são os seus valores e quais são os seus valores da empresa e como eles se conectam. E como que funciona um teste de fit cultural? Você vai lá, tem uma lista de, por exemplo, 20, 25, 30 comportamentos, 30 valores, 30 perspectivas, objetivos, né, de que você possa ter na carreira, e você vai selecionar, por exemplo, dos 30, 20. Os 20 principais, os 20 que você mais se identifica, e a partir desses 20, você vai depois filtrar e selecionar os 15 principais. Então, você vai fazendo uma escala de valor, né? Dos 20, você passa para 15, depois do 15, você vai passar para 10 valores que você tem que escolher, de 10 você passa para 5, até 3 valores você tem que finalizar. Isso você vai fazendo um ranqueamento, o que é mais importante para você e o que é menos importante. E com base nesse teste, a empresa faz um match, né? Ela faz um espelho com relação aos valores da empresa. Então, como que você se conecta com esses comportamentos, com o que a empresa deseja? E aí, pessoal, não tem questão de certo e errado. É só questão do que é importante para você e o que é importante para a empresa. E nesse momento, é uma dica que acho que deve ser seguida à risca. Não mintam. Não mintam os valores de vocês. Por quê? Imagina você mente lá, o seu teste de fit cultural é perfeito, se encaixa perfeitamente com a empresa, você passa na dinâmica, passa na entrevista, você chega lá na empresa e não é aquilo que você esperava. Por quê? Porque você mentiu no teste de fit cultural, os valores que você tem não vão se alinhar com os valores da empresa. Então, os comportamentos, aquilo que você vai encontrar lá na empresa não vai te agradar. Então, é até mesmo um favor a você, mesmo vocês não mentirem nos testes. Fica aí a dica. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar, depois eu procuro responder todas. Mas, basicamente, essas são as duas principais características e dois principais pontos dentro de um processo seletivo na parte de inscrição. Certo? Outras coisas que são comuns também, mas a tendência é que deixem de acontecer com tanta frequência. Vídeos de inscrição, então você tem que você tem que fazer um vídeo aí de 1 minuto, 2 minutos no máximo, contando sobre você, um pouco da sua trajetória aí na faculdade, na escola, os seus hobbies, o que você gosta de fazer, também quem você é, quais são os seus objetivos para a carreira. Então é um vídeo de apresentação, certo? Então, tomar muito cuidado aí. O importante nesses vídeos de inscrição, se vocês encontrarem, é o seguinte: procurem englobar em um vídeo aí de 1 minuto, 2 minutos, não apenas um ponto da sua vida. Então, não apenas a faculdade, mas, por exemplo, alguns aspectos da sua vida. Então, um pouco do aspecto familiar, um pouco do aspecto pessoal, então, o que você gosta de fazer, quem você é, e um pouco do aspecto profissional e acadêmico. Então, tentem criar uma linha de discurso que consiga abranger diferentes pontos, para que assim a empresa, quando vai ver o vídeo, não conheça só, por exemplo, o Thiago na escola, na faculdade. Conheça o Thiago na escola e na faculdade, conheça o Thiago pessoalmente, o que ele gosta de fazer, conheça o Thiago nas relações familiares, nas relações com amigos. Então, quando tiver um vídeo de inscrição, procurem abranger todos esses pontos, assim, nem que seja um pouquinho, alguma menção, alguma coisinha, mas vale a pena sempre mencionar outros aspectos e não focar em apenas um. Beleza? Teste de inglês e espanhol. Algumas empresas ainda exigem que o inglês e o espanhol, ou línguas em geral, o Excel, pacote Office, seja um pré-requisito aí no processo. A tendência, eu coloquei até um asterisco, a tendência é que isso acabe de vez.
Tá? Então, a maioria das empresas já está passando por um modelo que não vai exigir, e isso mais nos processos seletivos. Por quê? Porque a intenção das empresas agora é formar e desenvolver os estagiários ainda mais. Então, vão ser fornecidos cada vez mais cursos, trilhas de desenvolvimento para os estagiários, universidades corporativas são responsáveis por isso. Então, eu deixei aqui a menção porque ainda se encontra bastante, mas a tendência é que isso suma ao longo dos anos, beleza? A inclusão cada vez mais, então os processos serem mais inclusivos é o grande objetivo das empresas a partir daqui para frente, e a tendência é que isso acabe, certo? E um business case. O que é um business case? Eles vão te dar um problema, basicamente. Geralmente esse problema é relacionado com o momento atual da empresa, então o que ela tem feito, as ações, os negócios, e eles te dão um problema para você resolver. E daí você tem que montar uma proposta para tentar solucionar esse problema. Então, geralmente você apresenta essa proposta também em formato de vídeo, contando qual é a ideia, como que você pretenderia resolver esse problema, quais são as consequências, os resultados esperados. Então, de novo, criem uma linha de raciocínio legal. Então, desde a contextualização do problema até o que você pensou, como você pensou nisso, como você desenvolveu essa ideia, qual é a ideia e quais são os resultados esperados. Sempre baseado em alguma coisa, nunca no achismo, né? Você acha que isso vai ajudar, mas é baseado em fatos, em pesquisas, em estudos que você vai procurando da internet. E aí, pessoal, a criatividade é o limite. Assim, vocês podem pensar em qualquer coisa mesmo. O que as empresas procuram ver nessa etapa? Ver como que é a sua linha realmente de raciocínio, como você pensa para resolver um problema, certo? A sua lógica. Então, de novo, a gente tem o teste de cognitivo lógico e o business case, que buscam isso. Então, ver como a sua forma de raciocínio, isso é muito importante. Teste de fit cultural, então questões de valores e comportamentos. Vídeo de inscrição, uma apresentação pessoal, então quem você é. E um teste de inglês, espanhol, línguas, Excel, que a tendência é que isso acabe bem cedo. Beleza? Então, esses seriam os principais pontos da etapa de inscrição que vocês podem encontrar em processos seletivos daqui para frente, seja de estágio, seja de trainee. Tranquilo? Com relação às dinâmicas, dinâmica tem algumas diferenciações, mas todos os processos buscam pegar uma coisa em si na dinâmica, a sua relação com os outros, a forma de trabalhar em equipe. Então, dinâmica em grupo, geralmente também é como se fosse um business case que você vai resolver não só sozinho, com a sua proposta, mas em grupo. De novo, mesma coisa, sempre alguma coisa relacionada com o momento da empresa, a movimentação dela no mercado, se ela está, como por exemplo, abrindo novas lojas ou abrindo novos negócios, se internacionalizando. Isso aparece nos business cases, nas dinâmicas em grupo, para você solucionar. E aqui nas dinâmicas em grupo, eu quero que pensem em uma coisa. As pessoas que estão na dinâmica com você, no mesmo grupo, elas não são suas adversárias, elas não são suas competidoras, elas, pelo contrário, são suas aliadas. Por quê? Porque não importa a solução que vocês querem, pessoal, na dinâmica em grupo. A solução pode ser da pior possível. A pior, não pode fazer nenhum sentido. Mas, desde que o seu grupo haja de forma correta, saiba sabe interagir, se organizar, então vocês serem pessoas que conseguem trabalhar em equipe, isso que é o importante para as empresas. As empresas verem isso, que vocês saibam trabalhar com outros, e não são aquelas pessoas que só conseguem trabalhar sozinhas, não aceitam a opinião dos outros, não sabem ouvir. Beleza? Então, na dinâmica em grupo, foquem no grupo. As pessoas que estão nos seus grupos são aliadas, elas não são competidoras, principalmente porque muitas vezes a pessoa que está do seu grupo não está prestando a mesma vaga que você. Imagina, numa empresa como a Raizen, com 300 vagas de estágio, cara, a pessoa pode estar prestando para uma vaga de finanças, você está prestando para uma vaga de engenharia, no marketing, então, assim, não tem nada a ver. Então, se ajudem, construam junto, isso que é o importante. E aí, algumas empresas mudam o nome, a forma como elas conduzem, mas é basicamente a mesma coisa. Então, dinâmica em grupo pode ser chamado de hackathon, que é aí uma dinâmica de ideias que você procura inovar, procura vários brainstorms junto com o seu grupo, e daí a partir dessas ideias que vocês constroem, vocês solucionam um case ou apresentam uma proposta de negócios, por exemplo. Tem desafios de inovação que eles chamam, mas no final
tudo é dinâmica em grupo. É como vocês trabalham em equipe, trabalham com o outro. Esse é o modelo padrão, certo? Que vocês são reunidos aí. Agora, não em pandemia. Na pandemia, todas as empresas estão fazendo de forma virtual, que é como se fosse uma sala de Zoom, você e a sua equipe discutindo e alguns avaliadores analisando toda a sala. Mas aí, por exemplo, em uma situação normal, seria todo mundo reunido na mesma sala, presencialmente, em volta, numa roda, discutindo, apresentando, fazendo algum material, algum cartaz aí depois para apresentar, certo? Mas, esse é o modelo padrão. Mas as empresas, elas estão começando a fazer o quê? Gamificações. Né? Então, fazer no sentido de jogo, essas dinâmicas em sentido de jogo. Então, eu vou dar aqui um exemplo, por exemplo. Não vou falar o nome da empresa, mas é uma empresa aí que atua com bens de consumo, certo? Então, diferentes bens de consumo, então atua muito nos supermercados, os produtos delas estão muito em supermercados. Existia um game, né, uma dinâmica em grupo em que você tinha, dentro de um jogo, você tinha o seu personagem lá, junto com a sua equipe, e juntos vocês tinham que construir um modelo de lojas. Então, como que seguindo alguns parâmetros, então, por exemplo, nesse case, construa uma loja sustentável, certo? E daí você podia colocar, por exemplo, teto solar, placas solares, conseguir reutilizar a água, e isso tudo vocês conseguiam construir no jogo, em equipe, se comunicando. E aí que está a diferença. E o mundo dos games te dá muito mais amplitude para a resolução dessas dinâmicas, para essa resolução de problemas. Então as empresas estão começando a explorar mais os games por causa dessa amplitude que eles favorecem, eles dão essa oportunidade. Mas no final é a mesma coisa, é a comunicação que você tem, é a co-construção com a equipe. De novo, não importa se a sua ideia é ridícula, se ela não vai funcionar. O importante é o trabalho, a forma como você agiu com o grupo. Eu vou falar agora da entrevista, mas depois eu vou passar dicas em cada uma dessas etapas. Na entrevista, tem alguns tipos de entrevistas. Entrevistas individuais, então, que é você e o gestor da vaga, o seu futuro chefe, por exemplo. Tem entrevistas em grupo, então, é você e alguns candidatos com aquela pessoa, com o chefe. E painel de entrevista. O painel de entrevista é o papel inverso. É você só, como candidato, e diversos gestores na sua frente te perguntando. Então, dependendo do processo, às vezes as empresas fazem primeiro uma entrevista em grupo e depois uma entrevista individual, ou faz uma entrevista em grupo e depois um painel. Tem diversas formas que elas organizam, mas elas não saem muito disso, tá bom? Aí eu vou passar agora algumas dicas para vocês. Então, dicas valiosas, principalmente da dinâmica e das entrevistas. Inscrição, como eu disse, assim, teste de cognitivo-lógica, façam simulados na internet, teste de fit cultural, não mintam, porque isso depois pode te prejudicar lá na frente, na sua carreira. Vídeo de inscrição, tentam abordar diferentes pontos de vista, diferentes aspectos da sua vida. Teste de inglês e espanhol, está cada vez mais em desuso. E business case, de novo, tentam fazer mostrem a sua linha de raciocínio, mostrem como você pensou, da onde você partiu, como você pensou e qual foi o resultado disso, certo? Então, basicamente, essas seriam as minhas dicas para as inscrições. Para as dinâmicas, dica, então, pensando que não importa a sua solução, e sim como você age com o grupo, sejam pessoas mobilizadoras e conectoras. O que seriam pessoas mobilizadoras e o que seriam pessoas conectoras? Vamos dar exemplo, vamos atuar com exemplos. Pessoas mobilizadoras. Em todo grupo vai ter sempre alguém que fala mais, alguém que fala menos, alguém que é mais tímido, certo? Pessoas mobilizadoras são pessoas que conseguem engajar todas as outras pessoas do grupo no mesmo problema. Então, supondo, tem ali uma pessoa que está mais nervosa, ela não está falando muito, você será aquela pessoa que puxa ela para a discussão, perguntar qual é a opinião dela, ouvi-la e tentar incluí-la no projeto. Então, construir, né, construir juntos, você fazer com que isso aconteça, é muito legal, isso brilha os olhos dos avaliadores. Beleza? Agora, por exemplo,
pessoas conectoras, o que seriam? Também, toda dinâmica. Quando eu falo toda dinâmica, realmente, 100% dos casos. Toda dinâmica vai ter uma pessoa A que está dando uma ideia e uma pessoa B que está dando uma outra ideia totalmente diferente, e essas pessoas não estão se entendendo. Tá cada uma defendendo o seu ponto de vista, certo? Mas elas, o que é importante nesse momento? É elas ouvirem o outro, tentarem olhar para a visão do outro e tentarem entender o que elas estão pensando. Quando você só está defendendo o seu ponto, está dando argumento, e o outro está dando argumento, vocês não vão chegar a lugar nenhum, porque vocês não estão se escutando. Então imagina que você está de fora, você está vendo a pessoa A discutir com a pessoa B com diferentes ideias. Pessoas conectoras pegam o melhor de A, então os melhores aspectos da ideia da pessoa A, e os melhores aspectos da pessoa B, e junta os dois para formar a ideia C, por exemplo. Então você conectar, você fazer isso, de ouvir os dois lados, entender o que eles estão pensando, e você unir isso e entregar uma proposta, é, assim, a chave para a dinâmica em grupo. Porque, assim, você conseguiu ouvir o outro, entender o que ele estava fazendo, conseguiu assimilar tudo e unir e fazer uma nova proposta que seja tão bom para A quanto para B. E aí o time avança, certo? Quando os dois times, quando vocês estão discutindo, A e B estão discutindo, vocês estão parados, vocês estão estagnados, vocês não estão saindo do lugar. Então, você ser a pessoa que ouve e consegue avançar, fazer com que o time avance e passe para a próxima etapa, né, de construção, é lindo, maravilhoso, brilha os olhos dos avaliadores. E aí fica algumas dicas também externas aí, que são bem, bem básicas, mas assim, ouça o outro, fale a sua opinião, não deixe de falar a sua opinião, mas também ouça o outro. Tente entender o lado dele, tente conectar, porque assim vocês co-constroem juntos. Não seja aquela pessoa que fala a ideia e é inflexível, certo? Que você só aceita a sua ideia e fica martelando ela até o final, até o final, até o final. Não seja essa pessoa. Saiba ouvir, saiba ter flexibilidade com o que os outros estão apresentando. Deixe os outros falar, certo? Muitas vezes vocês acham, aquela pessoa vai passar porque ela falou bastante, ela liderou. Cara, líder não é aquela pessoa que fala mais. Líder é aquela pessoa que inspira, que organiza o time, que faz com que o time siga em frente. Aquela pessoa que falou muito, provavelmente não vai passar, porque ela não deixou que os outros expusessem a sua opinião. E nisso, num trabalho em equipe, é horrível, certo? A mesma forma, a pessoa que não está falando nada, se você não está falando nada, calma, não se preocupa. É muito melhor você falar em poucos momentos, mas nesses momentos que você falar, você agregar para a discussão, ajudar a equipe, do que você ficar falando e falar coisas que não fazem sentido, coisas que só atrapalham, coisas sem valor, certo? Que não fazem o grupo avançar. Então, tudo bem você estar mais quietinho e, aos poucos, você ir entrando e se estabilizando dentro da equipe. Então, seja o equilíbrio entre essas duas pessoas, sabe? Esse é basicamente o que brilha, o que as pessoas procuram dentro dos processos seletivos, das dinâmicas. Depois eu tenho mais umas outras dicas que também acho que podem complementar. Entrevista. As entrevistas das empresas, sejam elas individuais, sejam elas em grupos, sejam elas em painel, são entrevistas principalmente situacionais, experienciais. Então, por exemplo, me conte uma situação em que você se deparou, você estava numa equipe que estava desmotivada e vocês tinham que entregar algum trabalho, entregar algum projeto. O que você fez? Então, é para você trazer exemplos da sua vida para tentar solucionar... exemplos da sua vida para tentar responder essas questões. É isso que as pessoas, os entrevistadores querem. E aí, tem uma linha de resposta que é a chave de ouro. Qual que é essa linha de resposta? Então, por exemplo, me conte uma situação em que... Aí você fala assim, você contextualiza, né, você fala qual é essa situação, o que você fez, qual foi esse resultado, seja esse resultado positivo ou negativo. A partir desse momento, você fala o que você aprendeu com tudo isso. Então, assim, eu estava nessa equipe que estava desmotivada. O que você fez? Eu puxei eles, eu tentei entender o problema deles, o que estava acontecendo, daí eu mudei a tal forma de trabalhar, e o resultado foi que a gente conseguiu entregar um projeto legal. Beleza, qual foi o aprendizado nisso?
eu aprendi que assim, mesmo com todo mundo desmotivado, eu ainda tenho uma responsabilidade de puxar o pessoal, porque o trabalho é a equipe, é a entrega de todos, então não se desmotivar com isso. Ótimo. Ou não, ou você pode falar assim, eu com um time desmotivado, eu me desmotivei também. Eu me desmotivei, a gente acabou não entregando nada, tiramos uma nota baixa e acabamos pegando DP, supondo. Pode ser um resultado ruim, mas daí você fala, o que você aprendeu com isso? Cara, eu aprendi que eu não posso depender dos outros, eu aprendi que a partir de agora eu não posso fazer tal coisa, na próxima vez eu vou mudar e tudo mais. Beleza? Então pode ser resultados positivos e negativos. Então, a partir do momento que você fala qual foi o resultado e você fala o que você aprendeu, aí está a chave de ouro. Você dá um outro exemplo de situação em que você utilizou esse aprendizado. Então, isso mostra o quê? Que você aprendeu com seus erros ou com seus acertos e você conseguiu aplicar esses aprendizados em outra situação. E é aí que está o desenvolvimento. Isso mostra autoconsciência e desenvolvimento do candidato. Então, você seguir essa linha de resposta é essencial. Assim, brilha os olhos realmente, porque realmente mostra uma maturidade do candidato muito legal, que ele consegue assumir os seus erros e se desenvolve a partir deles. Tranquilo? Então, nessa linha, seja isso em entrevistas individuais, só com você, cara a cara com o gestor, entrevistas em grupo. Entrevista em grupo como é? O gestor, ele faz uma pergunta e daí ele fala assim, fulaninho, o que você acha? Daí ele, o outro, o que você acha? O outro, o que você acha? Ele vai passando de um a um. Geralmente as empresas fazem isso quando elas não têm muita mão de obra, né, para dar vazão ao processo, para conseguir avaliar todo mundo em uma conversa individual. Então eles reúnem todos. Ou painéis de entrevista, né, onde tem várias pessoas te perguntando. Siga essa linha de respostas em perguntas situacionais. Isso aí é incrível, isso mostra uma maturidade e pensem nisso, pessoal, na vida de vocês. Sempre que acontecer alguma coisa que você deu certo ou deu errado, tentem tirar aprendizados disso, para vocês conseguirem aplicar isso em outras situações e para que esses erros não se repitam ou que esses acertos se repitam. E aí, não importa se a resposta, o exemplo que você der é da sua família, é dos seus amigos, é de um hobby que você tem, é da faculdade, é da escola. Qualquer experiência vale. Na minha entrevista, eu falei de uma viagem de amigos, em que o carro quebrou, por exemplo, e a gente teve que se virar lá no meio da estrada sem muitos recursos. Qual foi o meu papel naquilo? Eu dei o papel. Então, assim, são situações de vida mesmo que importam e qualquer situação vai agregar alguma coisa em você. Vai te dar a chance de se desenvolver. Então, não só pensem nisso nos processos seletivos, pensem nisso na vida acadêmica de vocês, na vida profissional, na vida pessoal. Tentem sempre evoluir e se desenvolver a partir dos seus erros e acertos, certo? Peguem esses aprendizados e apliquem eles em outras situações da sua vida. Aí que está o desenvolvimento como pessoa e como profissional. Eu vou agora passar para um modelo mais teórico do que as empresas procuram nos processos seletivos, mas eu acho que isso mostra bem da base para o que eu falei aqui, certo? E eu vou dar alguns exemplos também de situações e do que vocês podem pensar na hora nas dinâmicas e nas entrevistas. As empresas, elas buscam nos candidatos o learning agility, a agilidade de aprendizagem, certo? E ela é baseada em 4 pilares principais e um fator que é essencial, que sem ele nada disso acontece. Então é a agilidade, primeiro, agilidade mental. Então com poucas informações você conseguir resolver problemas, certo? Então você fica confortável em situações complexas, você consegue encontrar soluções para problemas difíceis, você consegue ter uma mente ampla, possui vários interesses, é altamente curioso, vai pesquisando, vai procurando até resolver esse problema. Agilidade com pessoas. Desculpa, só voltando. Agilidade mental, vocês percebem que você pode muito ver isso nas dinâmicas em grupo e também nas entrevistas? Como que você consegue sair de problemas difíceis? Como que você agiu em determinadas situações complicadas? Tá aí a agilidade mental. Agilidade com pessoas. Então, você conseguir trabalhar com diferentes perfis, com diferentes tipos de pessoas. Você conseguir tirar valor dessas relações, serem relações valiosas, e não relações aí que só te prejudicam ou prejudicam um lado. Sejam relações
boas para ambos. Você saber se comunicar bem, você saber administrar conflitos e times. Isso aí é agilidade com pessoas, e isso aí você consegue ver tanto nas dinâmicas, certo? Na forma como você lida com o seu grupo, e também nas entrevistas. Então, como você saiu aí, por exemplo, no exemplo que eu dei, em um grupo que estava desmotivado. O outro ponto, agilidade com mudanças. Então, além de você propor inovações, as empresas, o mercado hoje está muito competitivo. As empresas precisam inovar, elas precisam mudar ao tempo todo para que elas se mantenham aí em suas posições e lideranças. Então, você propor inovações, propor mudanças, conseguir ver alguma coisa e pensar, esse processo, esse projeto poderia ser feito de outra forma, uma forma mais fácil, uma forma mais eficiente, uma forma melhor. Então, você conseguir pensar nisso e você propor essas ideias é muito legal, é muito importante. E não só isso, não só você propor, você também ter a flexibilidade e o jogo de cintura para, quando vier uma mudança, você conseguir se adaptar e se colocar em situações em que você consiga ainda desempenhar bem, consiga entregar resultados. Então, vamos dar um exemplo. Home office. Todo mundo, as empresas, né, entraram aí na pandemia em home office de um dia para a noite. Tudo mudou, o ambiente de trabalho mudou, a forma como você se relaciona, você se comunica. Isso exigiu muito das pessoas a agilidade de mudança. Beleza, agora que eu estou trabalhando em casa, que eu não vou ter lá o meu chefe, a minha equipe do meu lado para a gente conversar, ou até mesmo os clientes, ou as pessoas das outras áreas, como que eu vou me virar, como que eu vou agir para conseguir trabalhar da mesma forma, para conseguir entregar os mesmos resultados? É agilidade com mudanças, certo? E, por fim, agilidade com resultados. Isso é essencial no ambiente de trabalho. Você ter relacionamento com pessoas é muito importante? Você ter bom raciocínio, lógica, sair de problemas é importante? Mas ainda, trazer resultados também aí é uma boa parte da balança, certo? Então, você conseguir proporcionar resultados, entregar, mesmo em situações difíceis, você conseguir inspirar pessoas para entregarem, você ser um exemplo para elas. Isso aí, você constrói, né, equipes de alto desempenho, você consegue gerir essas equipes para elas entregarem, elas se unirem, para conseguir fazer um projeto legal. Isso sim é agilidade com resultados. Então, também são outras questões que as empresas buscam, por exemplo, na resolução de cases, nas dinâmicas em grupo. E por fim, né, eu falei os 4 pilares, e eu falei que tinha um ponto, um fator que é essencial, sem ele nada acontece. O que é? Autoconsciência. A autoconsciência é você, né, você saber exatamente quais são os seus pontos fortes e os seus pontos a desenvolver. Você saber que quando você recebe um feedback, esse feedback não é uma crítica, é uma oportunidade de desenvolvimento. Então, se alguma pessoa vem e fala assim, Thiago, eu acho que nessa situação você poderia ter agido de tal forma, ou eu não gostei da forma que você agiu assim. Cara, pega isso e fala, nossa, beleza, se ela não gostou, se ela acha que eu tenho que mudar nisso, é uma boa dica para me desenvolver, para eu melhorar, para eu subir de patamar, certo? Então, ter essa autoconsciência dos seus pontos fortes e fracos é muito legal. E você só vai conseguir ter essa autoconsciência, né, desenvolver essa autoconsciência a partir do momento que você se coloca em situações desafiadoras, fora da sua zona de conforto. Se você está aí sempre fazendo a mesma coisa, a mesma atividade, cara, você não vai aprender, você não vai se desenvolver. Quando você faz uma coisa nova, que você não está acostumada, aí você sabe bem onde você tem que melhorar. Por exemplo, eu nunca fui de apresentar muito, eu fui sempre muito, muito tímido na faculdade, não gostava de apresentar os trabalhos. Até chegou um ponto, então assim, eu não estava me desenvolvendo na apresentação. Até que chegou um dia que eu apresentei para minha turma, um trabalho meu, gaguejei, tremi, não falei nada com nada, estava nervoso. Aí eu percebi, Thiago, acho que você precisa melhorar nisso, acho que você precisa se desenvolver. Você é bom em montar um slide, mas você não é bom em falar sobre ele. Então, vamos tentar se desenvolver. Aí que está a autoconsciência. Então, se colocar em situações fora da sua zona de conforto, faz com que vocês saibam exatamente onde vocês têm que se desenvolver e faz com que vocês procurem esse desenvolvimento. Beleza? Então, isso, se vocês forem perceber, as etapas
do processo seletivo conseguem analisar bem se você tem esse learning agility, essa agilidade na aprendizagem, certo? Então, por exemplo, as dinâmicas conseguem ver se você tem agilidade mental para sair de problemas. O business case também aqui nas inscrições faz com que você também, de alguma forma, meça essa agilidade mental. A agilidade com pessoas, dinâmica em grupo também serve para você mensurar isso. E assim vai. Então, você consegue perceber que esse learning agility, na verdade, o processo seletivo é baseado nesse learning agility. Muitas empresas, como eu falei, estão seguindo esse modelo de inscrição, dinâmica e entrevista. Por quê? Porque elas querem ver se vocês têm esse pacote aí de habilidades. Como desenvolver essas habilidades agora? Como você pode treinar isso? Vamos lá. Ações para desenvolver a sua agilidade mental. Aqui eu estou dando alguns exemplos, eu vou passar bem rápido, depois eu posso disponibilizar esse material para vocês, mas eu vou dar exemplos de situações de trabalho mesmo, voltado para o mundo corporativo, mas isso pode ser adaptado para a faculdade, para trabalhos sociais, enfim. Então, ações para você desenvolver essa agilidade mental. Então, se você liderar um grupo de trabalho, um projeto, né, você conseguir fazer com que essas pessoas entreguem juntos um resultado, um trabalho, um projeto, você faz com que você perceba, não só em você, mas nos outros, como que eles podem sair de situações difíceis. Então, você ajudar o seu time a sair de problemas na construção desse projeto, você também pensar como você pode organizar a equipe para entregar, exercita a sua agilidade mental. Expandir, então, assumir a responsabilidade para entregar uma estratégia. Então, você sozinho propor alguma inovação nesse sentido. Então, a Raizen está com um problema faz 10 anos nisso. Cara, como que eu posso resolver? Ninguém resolveu até agora. Como é que eu posso resolver? Você se colocar nessas situações desafiadoras, de pensar em saídas, em possibilidades, isso faz com que você treine a agilidade mental. Isso você pode trabalhar tanto com projetos de escola, na empresa júnior, no diretório acadêmico, na atlética, em situações familiares. Isso tudo vai desenvolvendo a sua agilidade mental. Agilidade com pessoas. Então, resolver crises entre amigos, entre colegas de trabalho, de escola, de faculdade. Então, você ser aquela pessoa que consegue, obviamente, se colocando da forma correta, você consegue resolver discussões e desalinhamentos entre pessoas, certo? Você liderar times, isso também, ou participar de equipes, isso também faz com que você tenha capacidade de lidar com pessoas de diferentes perfis. Aí que está a agilidade com pessoas, certo? Então, vocês conseguem perceber que as habilidades podem ser desenvolvidas de diferentes formas, em diferentes âmbitos da sua vida. Por exemplo, os meus 2 irmãos estão brigando muito. Eu tenho 2 irmãos pequenos. Os dois estão brigando muito, estão discutindo toda hora. Vou lá, vou interferir, vou tentar resolver o problema para eles, tentar fazer com que eles conversem. Você está desenvolvendo a sua agilidade com pessoas. Agilidade com mudanças. Você, primeiro, como eu falei, propor inovações. Isso faz com que você pense, né, em formas diferentes de fazer a mesma coisa. Isso é agilidade com mudanças. Ou até mesmo representar um grupo num projeto interdisciplinar. Então, você, por exemplo, está tendo contato com pessoas de outras matérias, de outros semestres. A empresa júnior te dá muito contato com isso, por exemplo, certo? Então, você ter essa relação e pessoas com diferentes backgrounds, diferentes origens, com diferentes perspectivas, que trazem um outro valor para o projeto, faz com que você, beleza, eu não estou acostumado com essa situação, eu não estou acostumado a lidar com pessoas que venham e propõem essas formas, ou projetos assim. Deixa eu me colocar aqui num lugar, nesse projeto, nessa equipe, em que eu consiga, mesmo assim, entregar, conseguir ajudar. Isso é agilidade com mudanças. Conseguir se colocar em posições que, mesmo que você não conheça a situação, você ainda consegue ajudar. E, por fim, agilidade com resultados. Você, como eu disse, né, a capacidade de entregar mesmo em situações difíceis. Então, você começar um negócio próprio aí, por exemplo, mesmo que seja, por exemplo, vender brigadeiro na faculdade, supondo, ou começar aí uma loja no Instagram de roupas, ou começar a vender alguma arte sua, pintar quadros e você começa a vender. Isso faz com que você tenha responsabilidade, senso de dono, e isso faz com que, obviamente, com esse senso de dono, você tenha meio que a obrigação de trazer resultados,
de se virar, não importa a dificuldade, não importa a situação. Fazer o turnaround de um negócio, de um produto, então fazer essa transição, essa mudança. Então, mesmo falhando, a empresa júnior tem muito a agregar nesse sentido, né? Você aí está num projeto com um cliente e você fazer alguma mudança lá dentro, trazer resultados com essa mudança, pensar nessa mudança para que favoreça o seu cliente, faz muito com que você tenha essa agilidade com resultados. E aí são diferentes formas, pessoal, que vocês podem ir adaptando na vida de vocês para vocês conseguirem mostrar essas habilidades nos processos seletivos, certo? Meu tempo está finalizando, fiquem à vontade mesmo para perguntar, eu vou responder todas as perguntas que vocês me enviarem, fiquem também livres para vocês se conectarem comigo no LinkedIn, a gente trocar uma ideia, você também tirar as dúvidas de vocês, mas basicamente era isso que eu queria passar. As empresas elas estão cada vez mais inclusivas dentro dos processos seletivos, por isso que elas não querem trazer testes de línguas, testes de Excel, testes técnicos, certo? Porque elas vão desenvolver. As empresas estão adotando cada vez mais um mundo virtual, então, por exemplo, gamification, e também até mesmo sala de Zoom. Eu pessoalmente acredito que pós-pandemia, muitas etapas dos processos seletivos vão continuar sendo online, porque dá muita possibilidade de, por exemplo, você, numa mesma dinâmica, eu sou de São Paulo, eu conversar com pessoas aí de outros estados, e isso eu não teria tanta possibilidade num processo seletivo que fosse presencial. Então, as empresas até têm a tendência a adotar esse modelo virtual com mais ênfase, mesmo após a pandemia. E o que elas procuram? É exatamente isso que eu estou falando para vocês, no Learning Agility. Esses 4 pilares, mais a autoconsciência. E aí, elas são medidas de diferentes formas, tanto nas inscrições, na dinâmica em grupos e nas entrevistas, conforme aquelas diferenciações que eu fiz, que as empresas fazem, alguns processos fazem, mas basicamente elas sempre buscam encontrar esses fatores nos candidatos. Beleza? Acho que aqui eu finalizo, mas de novo fica aí o meu convite para vocês perguntem mesmo, vou responder todas as questões que me enviarem, tenho esse compromisso e também fiquem à vontade de se conectar aí comigo no LinkedIn para conversar também, se vocês quiserem. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tiago, tenho certeza que todo mundo quer ainda mais dessa palestra tão agregadora. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença em nome da comissão e por tantas dicas tão valiosas para a gente nessa palestra. A gente está muito feliz em ter contato com você na nossa palestra, no nosso evento. Foi ótimo ter contato com a Raizen também. E a todos que mandaram as suas perguntas, como o Tiago acabou de falar, nós iremos responder. Se o Tiago vai responder, a gente vai postar nas redes sociais, então fiquem ligados. E lembrando que a nossa palavra-chave é desenvolver habilidades. Obrigada pela presença de todos e fiquem aí porque daqui a pouco tem mais.
Boa tarde, galera. Espero que vocês estejam gostando do nosso evento, né? E hoje daremos início à nossa primeira palestra do nosso último dia da nossa semana acadêmica. Mas antes disso, eu quero lembrar vocês sobre o nosso formulário de presença que está disponível na descrição do evento e informá-los que a palavra-chave ela irá aparecer durante a palestra. É com imensa satisfação que eu convido o ilustre Dr. Ayrton Canes, formado em Química Industrial pela Universidade Federal de Santa Maria, é doutor em Química Ambiental pela Unicamp, pós-doutorados na Texas A&M University e no USDA-ARS, pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, onde atualmente é chefe adjunto de P&D. Orientador de mestrado e doutorado nos seguintes programas: Ciência e Tecnologia Ambiental, Engenharia Agrícola pela UNOeste e Engenharia e Tecnologia Ambiental pela Universidade Federal do Paraná. Hoje ele irá ministrar a palestra, cujo tema é Tratamento de Efluentes da Suinocultura, Produção de Energia, Manejo e Tratamento de Digestato. Deixamos avisado também que nós separamos os 30 minutos finais para perguntas e respostas, então qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês deixem no nosso chat, que a gente vai estar perguntando para o nosso palestrante. E lembrando que hoje estaremos realizando um sorteio, né? Então fiquem atentos às nossas redes sociais lá no Instagram, comentem. E sem mais delongas, eu passo a palavra para o engenheiro Ayrton para dar início à sua palestra. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite, obrigado por todos que estão aqui assistindo, e espero que eu consiga passar um pouco do trabalho, isso que nós fizemos aqui na Embrapa envolvendo o tratamento de efluentes da suinocultura, né? A produção de bioenergia, manejo e tratamento do digestato. Então, vou fazer um recorrido bastante rápido sobre algumas ações e algumas possibilidades e reflexões para vocês, né? Basicamente, vocês que são alunos de graduação, de pós-graduação, algumas reflexões e de mudanças que a gente tem de postura com relação aos efluentes da produção animal e das oportunidades que vocês, obviamente, têm também para trabalho. Eu trabalho aqui em Santa Catarina, né, na unidade da Embrapa Suínos e Aves, que fica em Concórdia, fica no oeste do estado de Santa Catarina, né, para vocês que gostam, Florianópolis está aqui, e nós estamos aqui em Concórdia, muito próximo do estado do Rio Grande do Sul e do estado do Paraná, né. Essa região aqui foi o berço dos sistemas de integração de produção de suínos e aves do Brasil. As grandes agroindústrias surgiram nessa região aqui do estado de Santa Catarina e hoje se difundiram para outras regiões, né? Essa aqui é uma imagem da nossa cidade. Nós moramos aqui no oeste do estado de Santa Catarina. Essa aqui é uma imagem da Embrapa, né, da entrada da nossa unidade. Essa aqui é uma foto aérea, né? Aqui nós estamos num dos prédios, é uma área muito grande, muito bonita. Aqui nós temos cerca de 180 hectares, que nós temos as nossas unidades experimentais aqui em Concórdia. Aqui no fundo vocês veem o Rio Uruguai, né, na divisa de Santa Catarina com o estado do Rio Grande do Sul. Alguns pontos importantes para a gente refletir, né, em termos da produção animal no mundo e a contribuição do Brasil, né? Então, esses aqui são infográficos da Central de Inteligência de Aves e Suínos aqui da Embrapa, são dados de 2019, então aqui as três importantes cadeias de proteína animal: a bovinocultura, a avicultura e a suinocultura. Então, aqui nós temos dados de produção e aqui embaixo nós temos dados de exportação dessas três principais cadeias. Então, nós temos aqui a bovinocultura, nós somos o segundo maior produtor e o primeiro exportador mundial. A avicultura, terceiro produtor e primeiro exportador mundial. A suinocultura, quarto produtor e quarto exportador mundial. Então, isso nos coloca numa posição muito privilegiada no mundo com relação
participação, né? Esse aqui é um gráfico da distribuição da produção de aves no Brasil, né? Uma grande concentração no sul do Brasil que nós temos da produção, ou seja, cerca de 60% do abate de frangos acontece aqui no sul. Cerca de 65%, 66% do abate de suínos acontece na região sul do Brasil também. Então, isso, obviamente, tem a produção, ela é confinada e ela tem questões ambientais que são inerentes a esses processos. Então, é importante, antes de mais nada, nós pensarmos como esse complexo de produção de carnes, ele gerencia os seus resíduos de suas cadeias, né? Do campo até a agroindústria. Quais são os desafios? Como reduzir o impacto ambiental e agregar valor ao passivo que é gerado nesses ambientes de produção? E aí nós temos um comportamento que é diferente. Por exemplo, na cadeia de cana, nós temos a cana transportada dos canaviais até uma usina e o resíduo está ali, nesse local. E aí é mais fácil de você encontrar alternativas para o seu processamento. No caso da produção animal, o animal sai, vai para os abatedouros e os resíduos permanecem no ambiente produtivo. Então, isso é algo que a gente precisa considerar e saber como que a gente pode tratar essa questão desses resíduos. E, antes de mais nada, quando vamos pensar em gerenciamento e tratamento desses resíduos, é nós pensarmos como esses resíduos são produzidos. Reduzirmos o desperdício de água, otimizar o insumo, o uso de insumos, o processo produtivo e a gestão desses resíduos devem estar sempre integrados, né, de uma maneira que a gente possa olhar para o resíduo de onde que ele vem, de onde que ele é gerado. Então, o melhor efluente, o melhor resíduo é aquele que não é gerado. Essa é a melhor estratégia de gerenciamento. Aqui nós temos rotas tecnológicas, né, e critérios de seleção que a gente pode usar no campo para gerenciamento dos seus resíduos, né? Então, isso aqui pode parecer bastante confuso, mas tem uma lógica nesse processo. Então, quando a oferta de nutrientes é menor do que a demanda de nutrientes, né, a gente pode usar isso diretamente no solo. Quando a oferta de nutrientes e a demanda for igual, ainda continua valendo essa lógica. Quando a oferta de nutrientes é maior do que a demanda, aí nós temos que trabalhar com estratégias de tratamento e de gerenciamento desses resíduos da forma que a gente possa tratá-los, como eu disse, ou mesmo fazer a exportação desses resíduos para outras regiões que sejam regiões produtoras. E aí os processos de geração de biogás entram dentro dessa lógica que nós falamos. E para nós tomarmos a decisão, né, qual o processo de tratamento que a gente vai utilizar? Né? Há várias alternativas para fazer o tratamento envolvendo ou não processos de geração de biogás. E a gente muitas vezes fica confuso. O que vai fazer? Qual é que é a melhor alternativa? A melhor alternativa é e será aquela que estará mais adequada à sua realidade, né? A sua realidade produtiva. Essa é a melhor alternativa. Então, antes de pensarmos sobre a tecnologia de utilização, a gente tem que pensar quais são e serão essas alternativas, se elas são adequadas à sua realidade. Tá? Então, olharmos de fora para dentro, pensando nas tecnologias. Um outro ponto extremamente importante, que nós não esquecermos, é quando a gente pensa no tratamento desses resíduos, é que os dejetos, os efluentes da produção animal, eles são muito diferentes do que um esgoto sanitário, por exemplo. Né? Aqui nós temos uma comparação de alguns parâmetros do esgoto sanitário comparado com os efluentes da suinocultura. Vejam as diferenças que existem aqui em termos, por exemplo, de BQO, de DBO, né, que é matéria orgânica biodegradável. Então, aqui 1% do que nós temos, por exemplo, no efluente da suinocultura. De nitrogênio, 2% no sanitário, comparado ao suíno. E de fósforo total, né, então, é muito maior essa diferença. Então, isso nos faz com que a gente tenha que ter
estratégias de tratamento que sejam diferentes. E a gente pode trabalhar com rotas sólidas ou com rotas líquidas nessas estratégias de tratamento. Pela rota líquida, né, a lógica de digestão anaeróbia, o uso desse digestato, desse efluente como fertilizante orgânico, e aí volta naquele grande esquema que eu mostrei para vocês atrás, quando você tem área possível de aplicação, né, a gente pode utilizar isso diretamente. Quando não temos área, a gente tem que tratar e pensar nas estratégias de abatimento desses nutrientes para que a gente possa ou fazer lançamento do corpo d'água ou que a gente possa fazer exportação desse material. Então, lógicas de separação de sólido, líquida, separação sólido-líquida são e parecem ser atrativos nessas condições, a gente tem que começar a pensar sobre isso. Então, controles de processo, coisas que são, parecem ser muito básicas, mas são extremamente importantes quando a gente pensa em estratégias de tratamento, né? Então, controle de vazão, de bombas, de peneiras, tudo isso pode evitar uma série de problemas, como mostrado aqui nesse sistema. O tempo de armazenagem dos efluentes, né, que interferem diretamente no processo de tratamento. Você tem, por exemplo, uma separação sólido-líquida, isso é extremamente importante. Então, esse tempo de estocagem, isso aqui é um artigo que nós publicamos lá em 2009, ele é extremamente importante para que você tenha um bom processo, quer seja de separação sólido-líquida, quer seja num processo de geração de biogás. As estratégias de separação, você identificar onde que está pensando em processo de geração de biogás e em configurações de reatores, qual é o melhor processo a ser utilizado quando você lança a mão de processos de pré-tratamento, né? Então, um processo de separação sólido-líquida, um processo de peneiramento, por exemplo, você tem um resíduo sólido, uma fração sólida, melhor dizendo, e essa fração sobrenadante e essa fração do lodo, né, do material sedimentado, também tem estratégias de tratamento que são diferentes. Então, isso reflete diretamente em configurações de reatores, a melhor configuração que você vai utilizar, né? Então, isso aqui é um trabalho do André, que ele foi palestrante, né, no evento, eu acho que foi na quarta-feira, que ele falou um pouco sobre o processo de recuperação de energia. Ele foi aluno de doutorado no nosso grupo, e ele fez esse trabalho durante a sua tese. Aqui alguns trabalhos da separação sólido-líquida na geração de biogás, que é o trabalho do André, que eu falei para vocês antes, e aqui também os efeitos da carga orgânica nos processos de digestão anaeróbica. Um ponto muito importante, como escolher o processo de biodigestão, como escolher o melhor biodigestor? Essa é uma pergunta que muitas vezes a gente se faz. Então, os biodigestores têm características diferentes e têm capacidades de tratamento também que são diferentes. Isso é classificado em função da concentração de sólidos que você tem no seu material. Então, por exemplo, você tem um material que tem uma baixa concentração de sólidos e um carbono biodegradável altamente solúvel, um reator do tipo ASB pode ser uma excelente alternativa para você, para o seu tratamento. Quando você começa a aumentar a concentração de sólidos, os biodigestores de lagoa coberta, que são esses que estão aparecendo nessas fotos aqui, também se tornam atrativos. No meio rural, dentro da suinocultura, esses biodigestores são muito populares, né? Muito utilizados no meio rural para o tratamento dos efluentes da suinocultura. São biodigestores muito, do ponto de vista construtivos, muito baratos, né? Fáceis de construir e também relativamente fáceis de operar. A gente só tem que tomarmos muito cuidado com relação à concentração de sólidos dos efluentes que a gente tem, para que a gente não tenha problema de assoreamento, que é a deposição de materiais no fundo desses biodigestores, que causa uma série de problemas. Esse aqui é um outro tipo de biodigestor, chamado CSTR, e esse biodigestor, ele opera
gosta de trabalhar com concentração de sólidos mais altas. Então, ele consegue operar até a concentração de sólidos aí na faixa de 12% dentro de um reator. Então, para esse tipo de reator, a gente não precisa ter separação de sólidos para o sistema, né? A gente pode operar ele diretamente. Então, é um reator que tem mistura, tem sistema de aquecimento, e ele tem uma capacidade de geração de biogás muito maior, né, em função da característica de operação desse reator. E como eu estava dizendo para vocês, os biodigestores são diferentes e respondem de maneira diferente também à capacidade de geração de biogás. Aqui são dados bastante técnicos, assim, do ponto de vista da capacidade de geração de biogás, mas aqui nós temos os 3 reatores, né, um reator UASD, um biodigestor de lagoa coberta e um biodigestor do tipo CSTR. Aqui nós temos, por exemplo, a concentração de metano desses reatores e aqui a produtividade. Né? A produtividade, se nós compararmos como, por exemplo, uma produção de milho em uma lavoura, seria quantas sacas de milho você consegue colher por hectare em uma determinada lavoura. Aqui, da mesma forma, a mesma lógica, né? Não da mesma forma, a mesma lógica utilizada para a produtividade dos reatores. Então, veja que um reator UASB tem uma produtividade bastante alta, ou seja, 1,6 litros por litro de biogás por litro de reator por dia. O lagoa coberta, uma produtividade menor, e o CSTR, uma produtividade que é o dobro desse biodigestor de lagoa coberta. Então, esses são indicadores técnicos que a gente usa sempre para a avaliação da eficiência desses reatores e de como que eles funcionam. Alguns dados técnicos que são muito importantes, que a gente sempre recomenda para o entendimento, para que todos nós possamos falar a mesma linguagem. Esse aqui é um dado, é um comunicado técnico nosso da Embrapa, né, sobre padronização de uso das unidades de medida em processos de produção de biogás. Então, vocês como alunos de graduação, alunos de pós-graduação, é interessante a consulta desses materiais para vocês entenderem como que eles são, quais são os termos técnicos, as abreviaturas dos termos técnicos e as unidades de cada um desses termos técnicos. Né? Esse comunicado técnico está disponível, é só vocês entrarem na página da Embrapa, com esse número aqui vocês conseguem encontrar essa publicação e fazer o download rápida e gratuitamente. Falar um pouco para você sobre os processos de tratamento. Né? Esse aqui é um sistema que nós desenvolvemos na Embrapa, chamado Sistrat, Sistema de Tratamento de Efluente da Suinocultura. Ele permite você trabalhar com uma lógica de geração de biogás, com remoção de nutrientes e a possibilidade de lançamento desse efluente em corpos d'água. Né? Então, esse aqui é o efluente líquido que sai do sistema, esse aqui é a entrada do sistema, esse aqui da saída, né? E aqui um processo de recuperação de fósforo que a gente usa nesse sistema. Vejam a característica e a diferença que você tem da entrada e da saída desses efluentes. E outro ponto bem importante sobre isso, né, quando usar, então, o processo de tratamento de efluentes, é com a lógica de dificuldade, com a área agrícola para você utilizar o fertilizante. Como vocês viram, os efluentes da produção animal, da suinocultura que eu mostrei, eles têm uma concentração de nitrogênio e de fósforo bastante alta, então isso tem um poder fertilizante alto também, mas se a gente não tem área agrícola para fazer esse balanço, a condição de uso disso, ela cria também algumas dificuldades, a gente precisa lançar mão de tratamento e de exportação desse material, no caso de uma rota sólida de compostagem, por exemplo. Então, com o sistema de tratamento, a gente consegue reduzir uma área necessária, de acordo com a resolução CONAMA 430, que fala dos padrões de lançamento de efluentes em corpos d'água, uma redução de área de 90%
menor da área com o tratamento. Então, isso cria alternativas para grandes sistemas produtivos. Esse aqui é um exemplo, então, do Cistrates. Isso aqui é uma implementação que nós temos numa granja, aqui na cidade de Videira, em Santa Catarina. Essa granja tem 10 mil matrizes, né, 10 mil porcas, uma unidade produtora de leitões. E se nós fizermos um paralelo com esgoto sanitário, isso representa uma cidade de 100 mil habitantes, né? Então, vejam, uma granja só o potencial poluidor que ela tem, e aí a necessidade de pensarmos em estratégias em processos de tratamento. Então, esse processo consorcia módulo de produção de biogás, um módulo de remoção do nitrogênio e um módulo de recuperação de fósforo. O biogás produzido aqui, nós temos 2 tipos de reatores, 2 biodigestores de lagoa coberta, e aqui um biodigestor do tipo CSTR, que eu mostrei anteriormente. Toda a linha de biogás, o biogás produzido, ele vem por essas linhas aqui e vem para um sistema de geração de energia elétrica que está nessa unidade aqui, né, com os geradores que alimentam o biogás, que alimenta esses geradores e gera energia elétrica nessa unidade. Esses aqui são alguns dados do nosso efluente, né? O efluente depois do processo de remoção de nitrogênio. E aqui, para vocês terem uma ideia, a linha em vermelho é a eficiência do sistema de tratamento, né? Bastante alto em relação à remoção do nitrogênio amoniacal. E aqui as concentrações finais no efluente. Então, a gente tem aí na faixa de 1.500 miligramas por litro de nitrogênio amoniacal, né, 1.500 ppm, e a gente está aqui na faixa, já há muito tempo, com a faixa próxima a zero desse nitrogênio, sempre abaixo dessa concentração de 20 miligramas por litro, que é o que diz a resolução CONAMA. Aqui, para quem tiver interesse, algumas publicações nossas, né, do nosso grupo, sobre esses processos de tratamento. Do módulo de fósforo, né, o processo, então, ele acontece uma reação química com a precipitação com hidróxido de cálcio. A gente adiciona isso nesse chamado módulo de fósforo aqui, né, a cal é adicionado aqui e o processo sedimenta nesses tanques aqui, né, nesses decantadores. O lodo de fundo, ele vai, então, para essas unidades aqui de secagem desse material, de deságua de lodo. Esse aqui é o efluente final, que sai depois desse módulo de fósforo, e a eficiência de remoção que a gente tem também de fósforo nesse sistema. Esse efluente, então, está apto a ser lançado em corpos d'água. Aqui são alguns artigos científicos nossos também sobre isso aqui, sobre esse módulo de fósforo, como que ele opera, sobre a eficiência e as estratégias que são utilizadas para nesse processo. Uma aplicação de processos de tratamento envolvendo o reuso de água, você pode, esse efluente que sai aqui, de boa qualidade, ele pode ser reutilizado dentro das instalações, dentro das granjas, e também ele pode ser uma outra estratégia para você trabalhar com o reuso de água para estabilização de lagoas que tem alta deposição de lodo. Então, isso aqui é um exemplo de uma lagoa já completamente assoreada, né? Essas marcas aqui mostram que tem uma deposição de lodo bastante alta nessas lagoas. A gente pode utilizar o efluente que sai dos cistrates para fazer para reduzir a matéria orgânica e, consequentemente, reduzir o carbono. Então, isso é feito pelo nitrato, que a gente adiciona aqui nesse processo. E a velocidade de estabilização também será função
da biodegradabilidade desse lodo. Quanto mais velho, né, maior o tempo dessa reação. Quanto mais jovem, né, menor o tempo dessa estabilização. Né? Então, aqui um lodo jovem, um lodo intermediário e um lodo mais velho com a degradação. Isso aqui foi objeto de uma dissertação de mestrado do Heitor, que trabalhou com esse processo. Antes de finalizarmos aqui, para quem tiver interesse, nós publicamos recentemente um livro chamado Fundamentos da Digestão Anaeróbia, Purificação do Biogás, Uso e Tratamento do Diestato. Esse livro a função dele é que ele seja um material didático para os alunos, né, que têm interesse em estudar esse processo de digestão anaeróbia, e os processos associados a ele, como purificação de biogás, como uso e tratamento do diestato. Né? Esse livro está disponível também para free download, ele está nesse endereço aqui da Embrapa, basta vocês clicarem aqui e vocês terão acesso e podem baixar o PDF do livro. Também, se a biblioteca da universidade e do curso de vocês não tiverem, já não tiverem alguns exemplares desses livros, nós podemos enviar alguns exemplares para que vocês tenham isso na biblioteca como material de referência, caso isso seja de interesse da universidade. Bem, concluindo, né, não existem soluções fáceis, e sim alternativas que são aplicáveis a diferentes realidades. Isso é algo bem importante, uma mensagem final que eu quero deixar para vocês. Né? Então, as tecnologias, elas são desenvolvidas com aplicações a diferentes realidades, a diferentes contextos, e é isso que vocês têm que levar para a vida de vocês, né? Não a tecnologia aplicada a qualquer realidade. E as soluções não são fáceis, né? Elas têm, muitas vezes, uma complexidade associada, e para isso que a gente precisa estudar, e para isso que a gente precisa de um grupo multidisciplinar para que a gente possa resolver os nossos problemas. Finalmente, aqui, só deixar para vocês também um convite. No dia 25 de novembro, daqui a 2 semanas, às 10h30, nós teremos um webinário, né, sobre a produção de biometano nas cadeias produtivas de suínos viáveis, oportunidades da redução de pegada de carbono pela substituição de combustíveis fósseis. Né? Esse webinário é gratuito, vocês podem entrar lá, se inscreverem, e está dentro da programação do Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano, que acontecerá em março do ano que vem, de maneira presencial, se a pandemia assim nos autorizar. Mas agora, uma sequência de webinários que nós estamos fazendo, esse aqui sobre o biometano nas cadeias de suínos viáveis acontecerá no dia 25. Por favor, quem tiver interesse, né, entrem na nossa página, né, pode entrar no Instagram também procurando Biogás Biometano e seguir a gente. Esse é o nosso grupo de trabalho, né, nós temos aqui estudantes de mestrado, estudantes de doutorado, que trabalham conosco aqui na Embrapa, nas nossas estruturas de laboratório, como vocês apresentaram anteriormente já. Eu também, além de pesquisador, eu sou professor em 3 programas de pós-graduação, em Cascavel, na engenharia agrícola, na UFPR, nas ciências ambientais, e também na Federal da Fronteira Sul, também num programa de ciências ambientais. Então, nós temos alunos de vários programas que trabalham aqui. E, obviamente, também recebemos estagiários que queiram fazer conclusão de curso aqui nas nossas instalações da Embrapa. Vocês serão todos sempre muito bem-vindos. Para saberem como fazer isso, basta entrar no site da Embrapa Suínos Viáveis para saber um pouco mais como
se inscrever e como participar desses programas de estágio que nós temos. Quem quiser fazer mestrado também, ou doutorado, ou desenvolver parte do seu trabalho conosco, por favor, nos contatem, nós teremos o maior prazer em discutir e verificarmos as possibilidades de recebimento de vocês aqui. Obviamente que essa foto aqui foi tirada antes do início da pandemia, no mês de março. Tá bem? Era essa a mensagem que eu queria passar para vocês, e eu estou disposto a perguntas e algumas considerações que vocês julgarem pertinentes. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós te agradecemos pela sua participação, Ayrton. Então, agora, né, como ele já disse, nós vamos abrir esse momento para tirar as dúvidas, né? Momento de perguntas. A primeira pergunta que nós temos é da Mayara Barros. E ela pergunta o seguinte: como minimizar os impactos ambientais gerados pelos efluentes? Mayara, muito boa a sua pergunta. Com relação à redução e à minimização dos impactos ambientais dos efluentes, tudo será função da sua necessidade de redução desses impactos. E aí entra em alguns conceitos que são muito importantes e modernos, que a gente tem falado, a lógica da economia circular, por exemplo. Então, se você tem, aproveitando o poder fertilizante desses efluentes, com o reciclo desses nutrientes na área, o aproveitamento disso na área agrícola em consórcio com outras culturas, ótimo. Se nós não tivermos essa possibilidade, eu preciso fazer o tratamento para fazer a exportação disso para outras regiões produtoras. E se isso não for possível, o tratamento. Se eu não posso, em nenhuma condição, fazer o lançamento desses efluentes sem o tratamento em corpos d'água. E aí temos que usar a inteligência a nosso favor. Como que nós podemos consorciar esses processos? Por exemplo, a digestão anaeróbia, processos de geração de biogás, que a gente pode aproveitar a energia, gerar energia através de uma fonte renovável. Isso tudo são estratégias que a gente pode lançar mão. Então, a resposta não é simples, porque isso depende da configuração, depende da necessidade e das possibilidades que você tem em cada situação. Tudo bem. A nossa segunda pergunta é da Lenisa Costa. Ótima palestra, Ayrton. Gostaria de saber quais as perspectivas para o uso de alternativas de sistemas biogestores para pequenos produtores. Lenisa, né, que fez a pergunta, é isso? Biodigestores para pequenas propriedades. A tecnologia da digestão, ela tem diferentes arranjos, diferentes maneiras de você fazer essa configuração. Para pequenas propriedades, para pequenos geradores de resíduos, um deles, esse biodigestor de lagoa coberta que eu falei, ele se encaixa muito bem, né? Você pode fazer biodigestores de pequena escala. Outros tipos de biodigestores são biodigestores em materiais em fibra de materiais plásticos, enfim, que permite você fazer biodigestores de pequena escala. Nós temos experiências disso também, desses tipos de biodigestores para essas escalas pequenas também, e para a escala familiar, né? Por exemplo, a Embrapa tem experiência disso. Então, tem tecnologias para isso, sim, também. A nossa terceira pergunta é do professor Henrique Vieira. Professor Ayrton, obrigado pela palestra. Quais são os termos de retenções hidráulicas dos tanques de nitrificação e desnitrificação e qual a concentração de sólidos suspensos voláteis que eles operam? Muito bem. Os tempos de retenção hidráulica dos tanques de nitrificação e desnitrificação, eles serão função da concentração
e da concentração de nitrogênio e da vazão de nitrogênio que você tem na entrada do sistema. Então, você tem a carga, né, que é quilogramas de nitrogênio por dia, e a carga de nitrogênio volumétrica, que é quilogramas de nitrogênio que você vai adicionar no seu processo também por dia. Então, isso vai dar o dimensionamento do seu reator. Isso nós explicamos bem nesse livro. Tem um capítulo que é só sobre a parte de dimensionamento de processos de reatores, de nitrificação e desnitrificação. Nesse processo que eu mostrei para vocês, dos Systrates, esses reatores que estão aí a campo, que são reatores na faixa de 900 a 1.000 metros cúbicos, cada um desses reatores tem um tempo de retenção hidráulica mais ou menos aí de 3 a 4 dias, né? Cada um desses reatores são reatores com tempo de retenção hidráulica bem pequenos, né? Comparado com os sistemas de lagoas, que são de meses, né? Então, isso faz, por exemplo, que nós tenhamos a possibilidade de um sistema de tratamento como esse tipo aí, um volume e uma área ocupada cerca de 90% menor do que uma área com sistema de lagoas, né? E são dados nossos de projeto que a gente tem do sistema instalado a campo que mostram isso para a gente. Com relação à concentração de sólidos suspensos voláteis, a preocupação sempre é dessa concentração no tanque de aeração, né, no tanque de nitrificação. E aí eu volto a chamar a atenção aquilo que nós temos nos livros de tratamento de efluentes, que eles são muito baseados em tratamento, porque grande parte da ciência e da tecnologia avançou nisso para tratamento de esgoto sanitário. Então aí nós temos os livros recomendam uma concentração de sólidos suspensos voláteis aí na faixa de 3 a 4, no máximo 4 gramas por litro. Nós conseguimos trabalhamos com concentrações mais altas do que isso, entre 6 a 7 gramas de sólidos nesses reatores, e o funcionamento funciona muito bem. Nós temos, então, esse é outro ponto importante, trabalharmos com tratamento de efluentes da produção animal. Tem alguns conceitos de tratamento de efluentes que eles diferem um pouco do tratamento de esgoto sanitário. A nossa próxima pergunta, ela também é do professor Henrique, e é a seguinte: há perspectivas de uso de ultrafiltração em substituição a decantadores após a unidade de nitrificação-desnitrificação? Sim, a tecnologia, Henrique, a tecnologia de membranas, ela vem entrando, né, paulatinamente nos processos de tratamento de efluentes. No meio rural, isso ainda está muito distante, né, a tecnologia de membranas, né, no uso do tratamento de efluentes no meio rural. Tem algo que nós estamos estudando, e eu estudei um pouco isso no meu pós-doc, depois quando eu voltei para o Brasil, eu uso tecnologias de membrana para extração e recuperação de nitrogênio, e tem funcionado muito bem. A gente tem muito bons resultados com o uso de tecnologia de membranas desse tipo, né, que eles não usam, eles não trabalham com gradiente de pressão, e isso no meio rural é algo muito complexo de ser feito. A gente trabalha com gradiente de concentração, e tem funcionado muito bem esses processos, mas ainda o nosso grande problema são os custos das membranas para adaptar nesses processos em escala real. A nossa última pergunta ela é da Camila Mota. Quais os principais problemas que podem ocorrer por falha técnica na manutenção e operação de biodigestores?
Quais os problemas técnicos que podem ocorrer com a... Você pode repetir, por favor? Quais os problemas técnicos, os problemas que podem ocorrer por falha técnica na manutenção e operação de biodigestores? Camila, os problemas técnicos que acontecem de operação em biodigestores são função do tipo de biodigestor que você tem, que você vai utilizar, né? Então, tem vários tipos, por exemplo, um biodigestor do tipo CSTR, que tem um sistema de agitação e aquecimento, grande parte dos problemas estão associados ao sistema de agitação, né? Que o agitador acaba dando problema, em termos da frequência de problemas é aí. Com biodigestores do tipo lagoa coberta, um problema muito recorrente é assoreamento desses biodigestores por entrada e deposição de sólidos no fundo desses reatores, diminuindo o tempo de retenção hidráulica desses reatores. Para reatores do tipo ASB, problemas também com sólido, com arraste de biomassa dentro dos reatores também são problemas relativamente comuns de acontecerem nesses processos. Então, os problemas são variáveis em função do tipo de biodigestor que você tem, mas um problema recorrente é o controle de vazão da entrada desses processos, que muitas vezes não é bem feito e acaba dando alguns problemas nesses reatores. Essa foi a nossa última pergunta e eu gostaria de agradecer, em nome de todos nós da organização da Semana Acadêmica, a participação do senhor, que foi muito importante a gente saber um pouco mais sobre esse assunto. Boa noite novamente, galera. Peço desculpa, foram falhas técnicas, mas é isso, né? Eu quero agradecer a presença de todos vocês, a presença do nosso palestrante, Ayrton, e eu tô encerrando agora essa parte da chamada, que vocês fiquem atentos para as próximas. Uma boa noite. Oi?